Vamos começar pela cassação, né, de 2018. O senhor acha que manchou a carreira política do senhor? Não tinha dinheiro de campanha, não tinha recurso de prefeitura, mas foi considerado que a distribuição de bolos ali e tudo seria uma atitude de quem estava querendo agradar pessoas para ter o voto. E pesou? Pesou. Carlos, no último episódio, nós recebemos aqui a presença do também pré-candidato, atual presidente da Câmara de Vereadores de Rio das Ostras, Maurício BM, e ele comentou que o senhor havia feito um empréstimo de 200 milhões de reais para obras de saneamento e que isso transformou numa dívida de 3 bilhões de reais. Nós estamos falando de 2012, a último investimento em manilha, asfalto e instalação de rede de água. De lá para cá, nada aconteceu. E como que é a relação do vereador com o presidente da Câmara, provável futuro adversário? Muito boa pergunta. Muito boa, Arnaldo, como sempre. Eu sou o genérico do Tite agora, estão dizendo, né? Mas já falaram que você tem uma semelhança? Posso contar segredo aqui? Pode. Eu já dei autógrafo. Ah, mentira! Seja muito bem-vindo ao Verdades com a Ana, um canal para falarmos sobre política. E política está em tudo no nosso dia a dia. Gostaria que você curtisse o nosso canal e fique à vontade para compartilhar os vídeos. Já nas minhas redes sociais tem o meu outro lado, né? O lado mãe, mulher, esposa, dona de casa, crossfiteira, por aí vai. O Verdades com a Ana desta semana continua em Rio das Ostras. Aliás, muito obrigada a você, que é morador de Rio das Ostras, que acompanha o meu trabalho. Eu sou fã da cidade de Rio das Ostras. No episódio passado, nós falamos com o pré-candidato Maurício BM, presidente da Câmara de Vereadores, e tem o apoio do atual prefeito Marcelino Borba, o Marcelino da farmácia. Nessa entrevista, Maurício BM fez duras críticas ao maior adversário, o vereador Carlos Augusto Baltazar, que também é pré-candidato. Agora é hora de ouvir o outro lado e, claro, trazer as propostas de Carlos Augusto Baltazar. Jornalismo com credibilidade é assim. Carlos Augusto Baltazar tem 63 anos, é casado e um histórico político extenso. Começou na política na época em que Rio das Ostras era distrito de Casimiro de Abreu. Está no 5º mandato como vereador e foi presidente da Câmara por 12 anos seguidos. Em 2014, foi eleito deputado estadual e também já ocupou a prefeitura por 3 vezes. Mas na última gestão, teve um mandato cassado pela Justiça Eleitoral, acusado de abuso de poder político e econômico. E agora, Carlos Augusto busca o 4º mandato como prefeito e é pré-candidatíssimo. Carlos Augusto, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Ana, um prazer grande. Prazer é todo nosso. Isso, estar novamente sendo entrevistado por você. Parabéns ao Arnaldo, parabéns ao Kleber. Ao Becker, né? Patrick. Toda a equipe, né? Toda a equipe. É um prazer recebê-lo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre Rio das Ostras, né? Arnaldo Neto, meu querido. Mais uma vez estamos aí. A gente dispensa, né, comentário, né? Porque o Arnaldo, eu sou fã do Arnaldo. Ele falou em política, Arnaldo domina. Carlos. Conhece tudo da região, né? Conhece tudo. E do estado do Rio de Janeiro. Já me falaram maravilhas a seu respeito. Ele é um excelente profissional, respeitadíssimo, né? Nas regiões norte, noroeste, região dos lagos agora também. Olha só. Carlos, vamos começar pela cassação, né, de 2018. O senhor acha que manchou a carreira política do senhor? E como é que está a situação para agora? O senhor é pré-candidato, né? Isso, sou pré-candidato a prefeito, sou vereador. E aí, Ana, eu sou o único case no Brasil de um político que foi punido porque fui a um aniversário da minha esposa, da Márcia, numa igreja e fui punido por causa de um bolo de aniversário ter sido abuso econômico. Na guerra de 2008, foi filmado, eu até estava prefeito, fui a 2 reuniões de campanha e fui nesse culto, porque todos os anos, quando estivemos na frente da prefeitura, tanto eu quanto a Márcia, as igrejas faziam cultos de aniversário. E aí, na época, o pastor falou, olha, já está terminando o culto da sua esposa, você não vai aparecer aqui? Eu falei, não, estou indo para aí. Então, cheguei
o pastor, houve a última oração, quando foi bater palmas com um bolo de padaria, e ali foi citado de que era um abuso de poder econômico. Não tinha dinheiro de campanha, não tinha recurso de prefeitura, mas foi considerado que a distribuição de bolos ali e tudo seria uma atitude de quem estava querendo agradar pessoas para ter o voto. E pesou? Pesou porque é o seguinte, eu fui punido durante 3 anos e o Supremo Tribunal Federal em 2015, 2016, eu já em campanha para 2016, para a eleição de 2016, o ministro Fux revisou toda essa lei e aquilo que era pena cumprida de 3 anos, que foi punido de 2008, eu não poderia, na época a legislação era o seguinte, não pode se candidatar por 3 anos. Então, a punição foi 2008, então 2009, 10, 11, eu não fui candidato a nada. E aí, em 2016, retroagiram a lei e aumentaram a pena para 8 anos de punição. E aí, o desafio maior, 3 dias faltavam, porque nunca vai coincidir a data da eleição de uma eleição com a outra, porque sempre é primeiro domingo de outubro. Faltavam 3 dias para completar os 8 anos. Mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal fez com que houvesse nova eleição, uma eleição suplementar. E, por esse motivo, eu tive que sair do 3º mandato. Terceiro mandato, então está querendo ir para o buscando quarto. Um quarto mandato na Prefeitura de Rio das Ostras. E como que está a situação partidária, Carlos Augusto, em relação a 2024? Já tem partidos coligados, já tem conversado Temos conversado bastante, tenho recebido muitos convites, estou no MDB, sou MDB, e aí nós vamos decidir, porque a minha janela de mudança partidária, por eu ser vereador, será em abril. Sim. E aí vamos conversando para ver as melhores alianças e que o grupo político Mas a tendência decidir. é continuar no MDB? Eu estou satisfeito no MDB, mas vamos acatar o grupo. Até porque tem vários partidos, desses vários convites, que têm características políticas e pessoais que se unem com vários outros partidos. Então, a gente está trabalhando para isso. Carlos, no último episódio, nós recebemos aqui a presença do também pré-candidato, atual presidente da Câmara de Vereadores de Rio das Ostras, Maurício BM, e ele comentou que o senhor na administração, primeiro que ele achou que a administração do senhor não foi satisfatória, né? E ele comentou que o senhor havia feito um empréstimo de 200 milhões de reais para obras de saneamento ali nos bairros Cidade Praiana, Cidade Beira-Mar, e que isso transformou numa dívida de 3 bilhões de reais. A gente sabe que a questão do saneamento básico, né, o asfaltamento, em Rio das Ostras é um gargalo muito grande, mas se transformou nessa dívida mesmo de 3 bilhões de reais e quando chove ainda há problemas nesses bairros. Ana, Arnaldo, e aqueles que estiverem nos vendo, nos assistindo, para mim existe a diferença de dívida para investimento. Eu interpreto, por exemplo, em 2017, quando eu assumi, tinha uma dívida com a Enel de 3 milhões de reais. Então, dívida passada. Trabalhamos, pagamos. Isso é uma dívida. Agora, o projeto de saneamento é o maior projeto que já houve no interior do estado do Rio de Janeiro. A parceria público-privada, que é o projeto Reviver, ela faz com que, ela dá oportunidade para que toda a nossa cidade seja atendida com tratamento de esgoto até 220 mil habitantes. O que aconteceu foi que só eu sou o único gestor que fiz investimento com manilhas, fazendo com que o esgoto chegasse aos bolsões, principalmente onde tinha o maior número de moradores, e protegendo também toda a nossa região de praia. Os que me sucederam não fizeram nenhuma obra com manilhas. Então, o que eu quero te dizer é que existe esse investimento, não houve empréstimo. A parceria público-privada, como é que ela funciona? Você contrata a obra teve audiência pública,
A obra foi licitada com total transparência. E o que aconteceu? Depois da obra entregue, é que você começa a pagar parcelado. Vou te dar um exemplo. Aquela família que compra uma geladeira financiado, é uma dívida ou é um investimento? Porque está parcelado, ela vai comprar de acordo, ela não tem dinheiro para fazer a compra da geladeira à vista. Ela compra parcelado. Eu interpreto como um investimento. Porque enquanto nós fazíamos a parceria público-privada numa determinada região, o bairro Âncora, não sei se você conhece. Conheço. O bairro Âncora foi o bairro que, em termos de população, foi que mais cresceu. No ano de 2000, o IBGE nem fez o censo. No Âncora, porque tinham poucas casas. Em 2010, quando foi feito, era o bairro onde tinha o maior número de residências. Então, ali, com o investimento do município, nós realizamos asfalto, esgoto, tubulação de água, calçadas, em todo o bairro praticamente que existia naquela época, em todas as ruas. O bairro foi crescendo e hoje já há necessidade de mais investimento. Mas esse investimento de 200 milhões de reais, esse valor que foi investido nesses bairros, Cidade Praiana, Beira-Mar, hoje os moradores estão satisfeitos com esse investimento? Com certeza. Os que estão atendidos estão satisfeitos. O que existe é uma insatisfação daqueles que ainda não têm o benefício, porque as outras gestões não conseguiram chegar lá, ou não tiveram vontade política. Porque nós estamos falando de 2012, a último investimento em manilha, asfalto e instalação de rede de água. De lá para cá, nada aconteceu. Então, o que eu quero dizer que, e outra coisa, esse investimento hoje representa 3% do orçamento do município. Então, quando você tem um investimento que vai dentro daquilo que você arrecada, um 3%, não vejo isso como endividamento. É, sim, um grande patrimônio. Carlos Augusto, você usou o exemplo de uma geladeira, eu vou pegar esse exemplo aí para dar sequência à minha pergunta. Dividir a geladeira que custou 200 milhões e pagar 3 bi, pelo que o Maurício falou aqui, de 200 virou 3 bi. Não parece meio estranho? Arnaldo, lamentavelmente, essas críticas à PPP só acontecem nos anos políticos. E aí eu quero te dizer o seguinte, no site da prefeitura, está lá, resto a pagar da PPP, 129 milhões. Muito dinheiro? Bastante dinheiro. Só que hoje, no dia 29, agora de setembro, do último quadrimestre de todo o balancete da prefeitura, a prefeitura tem 415 milhões em caixa de superávit. Então, se existe uma dívida que eles dizem que é de 129, porque eu interpreto de outra maneira. Em 2017, nós e o prefeito entrei com ação contra a empresa, reivindicando devolução de dinheiro por entender que a prefeitura pagou a mais. Isso é uma ação que foi feita por mim. Todas as ações contra a empresa, as duas ações que existem contra a empresa, foram feitas por mim quando prefeito. A primeira em 2009, exigindo que fossem feitos detalhes da obra que não tinha sido realizada, e fizeram, foi comprovado, fiz uma comissão de servidores da prefeitura que foram analisar toda a obra. E aqui, Ana, faço aqui, me permita te entregar, o último relatório do Tribunal de Contas, agora, há 2 meses atrás, que mostra, nesses trechos principalmente, os marcados, né? que a obra foi toda executada e que não existem irregularidades na execução da obra, isso avaliados pelo Tribunal de Contas e pela Prefeitura. E se somar tudo que foi pago até hoje, é muito menos do que foi citado aqui. Carlos, muitas das vezes a gente recebe perguntas, né, dos internautas, né, as pessoas que seguem a gente. Mas por que vocês fazem perguntas diferentes para uns e para outros, né? Primeiro, porque são pessoas diferentes, né, para início de conversa. Segundo, que é diferente o tom quando uma pessoa nunca sentou na cadeira do executivo e quando ela já sentou por mais vezes, né? O senhor está tentando... E agradeço por isso. Peço desculpas, mas é porque é o legado que eu tenho. E você participou de
praticamente tudo o que aconteceu na região dos lagos. Você foi sempre o seu programa muito atuante, então você participou ao longo desse tempo de vários fatos de muitas transformações, né? Muitas transformações que aconteceram do nosso evento de jazz, do investimento de turismo, do investimento em infraestrutura e das polêmicas políticas. Também, né? Também. Que fazem parte, fazem parte, né? As tretas no parquinho, né? Ainda bem que você não quer ser política, não quer ser candidata a prefeita em Rio das Ostras, não. Porque aí eu temeria. Né? Inclusive, vou colocar um adendo aqui, né? Muitas pessoas viram e falaram assim, Ana, você está com esse podcast de política porque você está querendo arrumar a cama ali para mais para frente ser candidata? Eu falei, não. Tem a Magdala em Cabo Frio, né? Ainda bem que nada. Fica aqui, mantenha seu título aqui, por favor. Eu vou lá para Rio das Ostras. Vai não. Eu adoro Rio das Ostras. Mas retomando o pensamento que eu estava, a gente pergunta de forma diferente porque o senhor já está indo para o quarto, né, mandato. Então, a cobrança é um pouco maior porque já foram oportunidades que passaram pelas mãos do senhor. Né? Então, a gente acaba perguntando. O senhor acabou de dizer que foi o prefeito que fez investimento, que os últimos investimentos feitos, e não empréstimos, né, foram na gestão do senhor. Mas, ainda assim, agora, claro, fazendo uma vírgula aqui, que a gente sabe que Rio das Ostras cresce a cada ano absurdamente. Né? Mas o senhor acha que a população ainda reclama muito da questão de saneamento, de asfalto em Rio das Ostras. E o senhor está tentando o 4º mandato. Os 3, pelo menos o último foi um pouco interrompido. O senhor acha que poderia ter feito um pouco mais pelo tempo que o senhor sentou na cadeira do Executivo? Boa pergunta, Ana. Duplicação da rodovia de Amaral Peixoto. Nós que realizamos. Tudo que existe todas as obras que existem de asfalto, aí eu estou falando de mais de 80 quilômetros de asfalto construído, daria para sair daqui de Cabo Frio e quase ir a Rio das Ostras de uma extensão de asfalto construído, nossa realização. 9 escolas construídas. A Zona Especial de Negócios, que hoje, inclusive, abriga muitas empresas na nossa cidade, que gerando emprego para moradores de Rio das Ostras e ISS para a prefeitura, que a renda anual da Zona Especial de Negócios paga 30% da folha de pagamento da prefeitura em todo o ano. Então, foi um investimento que tem retorno para sustentabilidade. Emissário submarino. Rio das Ostras é a única cidade no interior do estado do Rio de Janeiro que tem um emissário submarino. E aí, os investimentos, jazz, motociclismo e vários outros eventos que fizeram Rio das Ostras, em 2010, ter o 2º lugar como uma cidade com investimentos que provocaram o melhor índice de desenvolvimento humano, em 2010. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, o investimento na universidade, na UF, de consolidar a UF em Rio das Ostras. Então, nós trabalhamos projetos sociais, trabalhamos educação de qualidade, construção de escolas, investimento na saúde. Na nossa época, Ana, até 2012, nós tínhamos a unidade de dor torácica, única, pública no Brasil, que fazia com que todos aqueles que entravam no pronto-socorro com sintomas de doenças cardíacas pudessem ser direcionados para 2 médicos que ficavam de plantão, 24 horas, com equipamento, com medicamento, justamente para viabilizar o mais rápido possível o atendimento. E por que foi essa decisão? Nós tínhamos a estatística de que traumas e doenças cardíacas eram os maiores índices de óbitos em nossa cidade. Eu me recordo, na época, eu até fiz uma brincadeira chula com o meu secretário de saúde, doutor Sérgio. Ele virou para mim e falou, esses números aqui, traumas, tem que ser a Guarda Municipal nos auxiliar para diminuir os acidentes da rodovia, que é uma rodovia estadual cortando a nossa cidade. E o caminho é esse. Agora, as doenças cardíacas, prefeito, eu consigo diminuir. E a brincadeira chula que fiz com ele foi o seguinte, você é Deus? Ele falou, não, vou usar a ciência. Vamos ter um departamento no pronto-socorro para imediato tratamento nas doenças coronarianas, doenças cardiológicas. Então, chegava no pronto-socorro com pressão alta, já ia direcionado, não ficava naquela fila de todos a serem atendidos, porque nós perdemos, lamentavelmente, a vida de um morador,
Vou citar um caso de Rio das Ostras, o Billy Liu. Ele deu entrada na UPA de Rio das Ostras, neste governo, e entrou andando, sentindo mal do coração. Ele ficou sentado, aguardando fazer os exames e resultado dos exames na UPA. Faleceu ali dentro de infarto. Então, quando tem o atendimento imediato, é comprovado que tem como salvar vidas. Eu vou pegar o gancho aí que o senhor colocou aqui, neste governo, e aí eu vou pedir a avaliação do senhor do Marcelino da farmácia, Marcelino Borba. Sim. Né? Ele não pode tentar uma reeleição mais, né? E aparentemente está apoiando o Maurício BM. Porém, Maurício BM falou que tem o apoio, mas fez também críticas à administração. Como o senhor avalia a administração de Marcelino da farmácia? O próprio Maurício BM disse que ele é uma boa pessoa, mas como gestor ele está muito afastado. Pelo menos agora, na reta final. Como o senhor avalia a administração de Borba? O Marcelino foi meu aliado político em 2016. Foi meu secretário de saúde no primeiro mês de 2017. Não suportou a pressão da secretaria, voltou para a Câmara de Vereadores. Não suportou, porque justamente eu tenho um jeito de trabalhar, Ana, que quem trabalha comigo há muito tempo diz até que é muito rigoroso. Mas são 20 horas mínimo de trabalho dedicado à prefeitura. Jesus. Eu saio 2 horas da manhã, quando o prefeito sai 2 horas da manhã. Até porque eu entendo que a produtividade do prefeito, após as 17 horas, é muito maior. Porque você não tem o fluxo de telefones tocando de todo mundo, aí você vai debruçar sobre os processos de contratação que existem para você poder ter mais eficácia na política pública. E o Marcelino eu tenho como bom caráter, boa pessoa, bom chefe de família, só que eu vejo 2 Marcelinos. Eu vejo o Marcelino do primeiro mandato e o do segundo mandato. Porque até 2020 ele foi ele era atuante, o grupo dele estava trabalhando e tudo mais. De 2021, pós-reeleição, eu vejo e eu interpreto como uma falta de compromisso. Porque quando se fala de competência ou incompetência é daquele que tenta fazer e não consegue. Agora, quando existe a falta de compromisso, nada é realizado. E aí eu vejo hoje a nossa cidade. Todas as cirurgias eletivas têm que praticamente ir para Caxias, para Campos, para o Rio de Janeiro ou para Cabo Frio. Cabo Frio tem auxiliado muitos moradores de Rio das Ostras. O prefeito de Macaé, ele falou comigo, 1/3 do investimento hoje de Macaé na alta complexidade são moradores de Rio das Ostras. Eu agradeço a todos aqueles municípios que estão recebendo nossos moradores. Mas o mesmo hospital que durante anos, nós em 2011, 2012, fazíamos cirurgias eletivas por vídeo com, na época, vários médicos, mas aí eu quero citar. O médico Fábio Simões fazia cirurgias, muitas, nos 3 centros cirúrgicos do hospital. Hoje, lamentavelmente, não é feito. É um rebocódromo. Então, o senhor está endossando o que o Marcelino... Colocou o Maurício BM comentou aqui, que, de fato, o Marcelino Borba, Marcelino da farmácia, ele está meio que jogou a toalha. Tudo bem. Jogou a toalha e, tô cansado. Até porque o senhor comentou aí sobre 20 horas de trabalho, pelo menos a sua carga horária. Nós vamos voltar, tá? A Arnaldo já olha assim para mim de um jeito, né? Mas posso falar sobre você? A Ana, que eu conheci trabalhando na InterTV, chegava cedo, já fazia os relatórios, fazia isso, fazia aquilo. O SUS falando mal lavada. Não sabia o que, Ana. Quem é apaixonado pelo que faz. Eu tô admirado pela sua carga horária de trabalho, mas a gente, a nossa também é mais ou menos isso. Mas vocês, com certeza, são apaixonados pelo que fazem. Sim. Entendeu? Quando você se entrega, você nem sente essa hora passando, mas o corpo sente. Sim. E aí nós vamos falar um pouquinho, depois a gente volta sobre política. Me perdoe, por favor. Mas nós vamos entrar um pouquinho nos assuntos mais assim leves, descontraídos, mais particulares. Sim. Trabalhar 20 horas como prefeito, eu vou falar uma coisa para você. Primeiro, que você prefeito, tem hora que deve encher o saco, vamos falar a verdade. Porque é tanta gente pedindo,
É bom você ter muita gente pedindo, mas ao mesmo tempo, como ser humano, você fica esgotado. Porque o seu, ainda mais hoje em era de WhatsApp, né? O senhor não tem problema com o barulho do WhatsApp, não? Não, mesmo silencioso. Silêncio, viu? Tá vendo? Porque não deve aguentar mais ouvir o barulho do WhatsApp. É gente pedindo o tempo todo, responsabilidade, cobrança. Raramente você encontra uma pessoa elogiando. Às vezes a pessoa até faz algo muito bem feito, aí a pessoa vira e fala assim, é mais do que obrigação. Realmente é mais que obrigação, mas é do ser humano você também ter de elogiar, né? Você de virar e falar, poxa, parabéns, Carlos. Só fazem isso com jornalistas. Só agradece e parabeniza com jornalista. Não, outras classes também. Médico, por exemplo, faz lá o dever dele, mas são sempre elogiados. Existe uma cobrança muito grande com o político. Existe isso. E jura que você quer ir para o 4º mandato? Ana, deixa eu te contar. Posso contar um... Quando a gente... Não pode, você deve. Isso, eu quero que você me conte detalhes, coisas que as pessoas geralmente não ficam sabendo. Quando a gente tem uma política pública que mexe na vida da pessoa, quando a gente tem um ato que a gente mexe na vida da pessoa, eu vou te contar, posso contar vários, mas assim, 2 cases. Tem um jogador de futebol, eu sou botafoguense, tá? Mas não sou o genérico do Tite agora, estão dizendo, né? Tomara que o Tite faça um bom trabalho no Flamengo. Mas já falaram que você tem uma semelhança? Posso contar segredo aqui? Pode. Eu já dei autógrafo. Ah, mentira! Veja só, eu estava em São Paulo, eu já mudei para outro assunto. Não tem problema mudar não, porque isso é interessante, deixa eu saber. Eu estava em São Paulo, conexão para Rio de Janeiro, desço no aeroporto, estou puxando, porque até o andar troncho dele eu tenho. Estou puxando, estou com a maletinha, vem um rapaz, mais ou menos uns 16, 17 anos, com a camisa do Corinthians, e fala, Tite, me dá um autógrafo, me dá um autógrafo. E aí eu estou empurrando e estou falando assim, não sou não, porque eu estava com pressa mesmo, que a Márcia, quando eu não viajo com a Márcia, quando eu viajo com a Márcia, ela fica responsável por check-in e tudo mais do voo. Mas natural de toda mulher, né? Olha, aí eu sozinho, um caos. Aí estou lá e estou falando, não sou não, e estou descendo. E aquele monte de gente em volta, São Paulo, né? E tá ele, não sei o que, Tite me dá o autógrafo. Não sou. Tá marrento, né? Sabe que vai para a seleção brasileira? Aí ele alterou a voz. Eu pensei, vai fazer um barraco aqui. Até explicar para ele. E como o nome do Tite não é Tite, é Adenor, falei, me dá o papel. Aí escrevi lá, Tite, aí toma. Obrigado! Não estou acreditando, você deu autógrafo no lugar do Tite. O cara ia ia fazer um barraco ali dentro. Ele ia fazer um barraco ali dentro. Olha, eu fui numa inauguração, vou fazer uma propaganda aqui, rapidinho. Na internet pode. Na internet pode. No Vilarejo, que inaugurou mais uma... O Grupo Vilarejo investe muito em Rio das Ostras. E aí inauguraram uma loja na segunda-feira retrasada. E fui lá. E um marmanjão da minha idade chegou para mim e falou, Carlão, eu vou tirar uma foto com você só porque eu quero tirar um sarro com meu neto. Eu vou tirar uma foto com você e vou dizer para ele que é o Tite. Eu falei, você que está dizendo, a falsidade ideológica não é minha, é você. Ele falou, não, tirou, mandou e depois ele me falou, aqui, tá batendo palma feliz da vida, que ia ser apresentado pessoalmente. Eu falei, isso eu não vou fazer, não. A gente podia promover um encontro desse, né? Já pensou, Tite e Carlos? Eu falei, olha, vambora. Só torço que ele seja vice-campeão, certo? Vice-campeão, Botafogo campeão, vice-campeão. O jogo de quarta-feira passada já fez isso, já nem precisa torcer muito mais não, né? Isso, mas nós que somos botafoguenses, a gente torce até o final, e só quando tiver 45 do segundo tempo do último jogo, que vai garantir o campeonato, que aí a gente vibra. Mas, Carlos, me conta um pouquinho sobre você, assim, na intimidade. Como que você é em casa? Vou te mostrar, assim, vou te falar. Eu e a Márcia... Eu, Ana Paula, vou falar, assim, o que eu faço um scanning, assim. Sim. Eu vejo você uma pessoa extremamente educada, simpática, um gentleman. Sim. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de entrevistá-lo, eu sempre gostei muito de conversar, né? Muito simpático, né? Educado. Mas me conta um pouco sobre você, assim. Como que é o Tite em casa? Desculpa, Carlos. Veja só, Ana e Arnaldo, eu e a Márcia, pós-mandato, último agora... Não, e agora, Milton, agora como vereador. Eu e a Márcia, aí eu voltei a almoçar em casa. Ver jornal da Globo, Jornal Nacional em casa.
E aí a gente brinca e fala, caramba, olha quanto tempo foi. E a Márcia é minha companheira esses anos todos, e ela também é engenheira eletrônica, e ela, em 2005, veio assumir a Secretaria de Assistência Social. E era uma pauleira, porque eu chegava 1h30, 2h em casa, e teve dia que Márcia ainda não tinha chegado da secretaria dela. Ana, para a gente transformar Rio das Ostras em 8 anos, com os projetos, as obras que tiveram, e a cidade continuar crescendo, 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 foi um desafio muito grande. Mas, assim, eu vou te falar daquele case, voltar um pouquinho rápido para a política, mas só sobre a realização e saber que está se dedicando, saindo de casa para ser o homem público, mas que você transforma nas pessoas. Nós tínhamos um programa, um projeto de trabalho que era construir o banheiro para quem tivesse banheiro fora da residência no quintal, enquanto ainda não tinha chegado as obras de saneamento de esgoto. E aí, agora há pouco tempo, um jovem jogador, que foi jogador do Flamengo, está jogando no Estoril, acho que, não sei se é o Estoril, está jogando no time da Espanha, Lázaro, o nome dele. Foi vendido aí por uma fortuna. E ele é fruto dos nossos projetos de Rio das Ostras, que Rio das Ostras tinha, de escolinha de futebol. E aí ele foi homenageado ano passado, e veio ele, a mãe e o pai. Eu olhava para os três, não os reconheci. O que eu vou falar na hora? Essa homenagem foi na Câmara, o que eu vou discursar para eles? E aí, na minha vez de discursar, fiz ênfase que eu acredito que as maneiras, os caminhos que as pessoas humildes podem entrar num projeto de sucesso e realização de sonhos e sucesso financeiro, esporte, estudo, cultura e política. E a loteria esportiva também. Sim, também. Mas aí, veja só. Tem que ter muita sorte. Isso, tem que ter muita sorte. Aí, Ana, aí foi feito ali, eu explanei sobre o que eu acredito, por isso que os projetos sempre foram envolvidos justamente para modificar a vida das pessoas. E aquele garoto passou no filtro e conseguiu o sucesso. E aí, parabenizamos, tiramos as fotos. Quando estou saindo, a mãe dele, na saída da Câmara ali, a mãe dele virou para mim e falou o seguinte, o Carlos Augusto, nós te devemos muito. Aí eu falei, devemos muito? Eu olhei para ela, não me recordo. Falei, tudo bem, mas o que aconteceu? Carlos Augusto, nós não tínhamos banheiro na nossa casa, o banheiro era longe, era no quintal, no fundo do quintal, e você tinha aquele projeto. Eu fui na sua porta, você, ainda me lembro de suas palavras, vou te encaminhar para a Secretaria de Obras, mas você só vai ter direito se na sua ficha social você estiver dentro da per capita financeira para ter esse projeto. O projeto não é para todos. Aí ela foi, preencheu a ficha e, segundo ela, foi uma felicidade muito grande. 2 meses depois, a residência dela era ali no Palmital. 2 meses depois ela tinha um banheiro dentro da casa. Então foi uma mudança muito grande. Mas todo esse agradecimento, né, é maravilhoso para o ser humano ter esse retorno, né, esse feedback. Mas o senhor disse aí há pouco que tempo é uma coisa que não volta, né? E é muito tempo, quando você e a Márcia falaram, olha quanto tempo a gente, entre aspas, perdeu, né? Porque, na verdade, não perdeu com um case desse que o senhor trouxe, né? Não, isso não é perder. Também tem vários. Né? Mas, mesmo assim, falando de uma forma muito particular da vida do Carlos, da vida da Márcia, da família, né? Esse tempo de assistir ao jornal, de ficar em casa, de ter um ócio, de sentar para jantar, de trocar uma conversa, de ficar tranquilamente sem o telefone tocar, isso tudo, em 3 mandatos, isso se foi. 3 mandatos de prefeito. De prefeito, Isso. de prefeito. Tem 4 de vereador e 1 de deputado estadual. E 1 de deputado estadual. E agora tentando o 4. Vale mesmo a pena esse tempo de vida todo? Veja só. Você tem um menino de João, um ano, né? Eu considero Rio das Ostras. Eu mudei para Rio das Ostras, meu pai... Eu quero saber de você. Isso. A terceira padaria
da cidade em 1978. Eu entregava pão de madrugada, participava com meu pai da administração, ficava até meio-dia. Meu pai morava em Macaé, trazia o almoço. Eu ia para Macaé, nós morávamos em Macaé, estudava no Colégio Luiz Ride e voltava no ônibus, dormia na padaria, tomando conta dos padeiros da noite, que quem já teve padaria ou tem padaria sabe que o padeiro da noite tem que estar sempre com muito carinho vigiado, porque esquece horário e tudo mais. E o pãozinho quentinho outro dia pela manhã. Tem que ter. E aí, Ana, eu participei de tudo dessa Rio das Ostras. Na emancipação, fiz parte daquele número expressivo que queria emancipar a cidade. Aí, vereador, logo recente no mandato. Trabalhamos muito, servidores, moradores, toda a classe política, trabalhamos muito. E hoje, Ana, ver a nossa cidade com a ineficiência na saúde, ver um projeto que eu criei em 2006, que nós fomos pioneiros, que era o monitoramento por câmeras na nossa cidade. Tínhamos 10 câmeras que eram do município, que nós recebemos da Petrobras, e 20 câmeras alugadas que monitoravam a cidade. Hoje não existe uma câmera funcionando e a sala de monitoramento não existe mais. E aí todas as cidades, Casimiro de Abreu hoje tem 100 câmeras. Macaé tem toda uma estrutura, acredito que Cabo Frio também tenha, porque é comprovado que o investimento nas câmeras auxilia muito, tanto a emergência de saúde quanto a segurança. Aí nossa cidade não tem. Saber que a nossa cidade, o uniforme escolar ainda não chegou. Nós estamos em final de outubro. Mas você é um político muito... um know-how muito grande, muito esperto, né? Eu fiz uma pergunta. Não, mas ele está lá na câmera, ele está lá no uniforme. Isso. Ele não. Aí, Anny, veja só. Você vê algo que você trabalhou muito e que você sabe que você tem a capacidade de estar ali. Gente, vamos trabalhar, vamos ver, vamos fazer. E aí você quer voltar para as rédeas, é isso? Isso. Eu não terminei quando nós conversamos assim, sobre o Marcelino. Ele é uma boa pessoa, ele é trabalhador braçal, tem uma disposição que poucos têm, mas a gestão da cidade, ela requer que você una a equipe, que você trabalhe junto com a sociedade organizada. Ele fez isso no primeiro mandato. Hoje não existe isso. Acho que ele tá meio sem paciência. Então, já que você pegou, voltando o espaço para a política também, Arnaldo, vou fazer uma aqui, depois você já vai e a gente já vai finalizando também. Nós passamos pelo Marcelino Borba, né? Agora eu gostaria que você me desse um feedback sobre o seu praticamente principal adversário, que é o BM. A esquerda deve lançar alguém. Então, mas até agora, por enquanto, né? Porque tá E como precoce. que é a relação do vereador com o presidente da Câmara, provável futuro adversário? Muito boa pergunta. Muito boa, Arnaldo, como sempre. Não, nós tinha antes, era o Boa Arnaldo, era aquele programa, acho que Jô Soares. Jô Soares, não, peraí, deixa eu lembrar. Não lembro. Vou lembrando. Vai dizer que não é da época do Jô Soares. Aí, mas veja Google. Isso. Veja só, é uma relação respeitosa. A família, sou muito amigo da família dele também, e aí a gente tem uma relação respeitosa, respeito os sonhos dele, faz parte do jogo, não tem problema. Só que ele representa todo o grupo político que está do Marcelino. Ele se elegeu, ele era subsecretário do Marcelino, ele se elegeu no partido do Marcelino, ele foi lançado pelo Marcelino. Então, agora, respeito também ele querer se separar agora um pouco mais. Ele representa, e eu represento justamente busco representar uma união da oposição a este modelo de gestão, não a pessoas, a este modelo de gestão. Você tem quanto de altura, Carlos? Olha, eu tinha 1,86. Tinha? Tinha. Como assim? Mas um segredo. Só acontece com homens, tá? Fica tranquilo. Só com mulher não acontece, não. À medida que o tempo vai passando, vai diminuindo a altura também. Então, não acontece com mulheres? Sim. Com mulheres, não. Mulheres são privilegiadas. Mulher não fica careca, mulher não tem cabelo branco, mulher cada vez mais jovial ao longo do tempo, né? Mas a mulher, ela tem a responsabilidade toda da maternidade, cria o marido às vezes graças também.
Graças a Deus por isso. Ó, você acabou mesmo de dizer, quando você viaja com os 100, é outro diferente, esquema, né? é diferente, Márcia, entendeu? Eu costumo dizer que Márcia é minha parte boa. É a Márcia Almeida. Que não quis trocar o sobrenome na época, né? Porque o pai dela, filha única, o pai dela, não vamos trocar esse negócio de nome. Não, eu entendia. Eu falei, não tem problema, vamos deixar aí. Somos bem casados há 31 anos. Depois de 11 anos que ela me enrolou de namoro. Eu queria casar no primeiro dia logo, mas ela me enrolou 11 anos. Ah, meu Deus. Olha, tá fazendo as declarações Ela aí. ela fica brava quando mesmo? eu falo que esse enrolo, porque foi. Ela disse que foi eu. Eu falei, não, é você. Mas, assim, é um casamento maravilhoso de uma pessoa que é uma. Se existe alma gêmea, é ela. E Deus colocou no mundo para fazer melhor, com certeza. Que bom. Quantos anos de casado? 31 anos de casado, uma história. Quantos filhos? Um filho, que não é com Marcinha, mas que ela adotou, e um neto maravilhoso, que está com 15 anos. Eu falei com ele há poucos dias, Augusto, eu gostava tanto quando você tinha 3 anos, 4 anos. Aí ele virou, olha a resposta dele. Vô, você não me ama mais não? Eu falei, amo. Só que quando tinha 3, 4, eu pegava você no colo, ia para todo lugar. Você com 15 anos fica meio distante de mim. Vô, mas eu te amo, tá? Aí já foi pegar o celular e já foi pra... E já esqueceu do vô. Isso. Ô, Ana, só que uma pouquinho coisa que... Me perdoe aí, porque você está me deixando muito à vontade. Não, mas é para ficar. E eu me recordo, assim, quando você fala do Carlos Augusto, em 2016... Não, 2016 não. São muitos anos, né? 2018, olha só, 2018, nós fizemos na campanha suplementar, e aí houve uma bicicletada. Vou eu com uma bicicleta Monarch, todo mundo com aparato de bike, né? Eu com a bicicleta Monarch. No auge dos seus 1086. No alto dos meus, esse peso atlético aí dos 120 e tantos quilos. E aí eu olhava para aquelas pessoas com roupa de bike, não vou usar isso não. E aí tive a experiência, há uns 2 anos atrás, de andar de bike por causa do neto. Para tê-lo mais próximo, dei uma bicicleta para ele, comprei uma bicicleta para a gente pedalar. Ele pedalou umas 3, 4 vezes, deu preguiça e encostou. E aí eu continuei. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, eu fui me permitir a participar de um esporte que não fosse futebol, onde eu quero aqui deixar claro que Marquinhos Mendes mentiu, ele é ruim de bola, ele é fominha, mas ele é ruim de bola. Eu não, eu sempre fui ruim para regular. Mas dizer o seguinte, fora o futebol, fui me permitir andar de bike. Entende? Então, ainda tem muita coisa que eu não fiz de vida pessoal, mas o que me motiva mesmo é a gestão. Que bom. Carlos Augusto, para fechar da minha parte, royalties. Sim. Sim. Rio das Ostras é sempre citado como um mau exemplo de gestão de royalties. Obras faraônicas, porcelanato na orla. Né? O que fazer, você que já tem experiência de 3 mandatos, 2,5, digamos assim, o que fazer de diferente na gestão de royalties de Rio das Ostras para que seja um legado positivo e não só criticado por outros entes políticos, inclusive quando se discute a partilha dos royalties, usam Rio das Ostras e Campos sempre como referência? Arnaldo, isso é uma injustiça, assim, é uma opinião minha, perdão, é uma injustiça com o Rio das Ostras, sabe por quê? O que foi investido, e aí eu vou falar aqui, citar aqui o ex-prefeito Sabino, quando ele fez a orla de Costa Azul, ele, numa decisão, não sei, até hoje não me recordo, eu apoiava, era do grupo político dele, uma decisão dele ou de algum arquiteto, teve a decisão do porcelanato, porque no amor dele por Rio das Ostras, tinha que ser um material que marcasse época numa obra que foi muito importante, que foi a revitalização da orla de Costa Azul, que atraiu um número muito grande de turistas para um conforto numa praia que era tão bonita, tanto que vários outros gestores não copiaram o porcelanato, porque isso, assim, eu não concordo. Mas a revitalização de praias passou a acontecer pós-Rio das Ostras com o prefeito Sabino. Agora, a transformação, e aí peço desculpas, mas é o que eu acredito, a transformação que nós fizemos permitiu que Rio das Ostras saísse
em 2010, de 105 mil habitantes para 156 mil habitantes agora, sem ter uma calamidade na questão de tratamento de esgoto, de saneamento, porque esse crescimento fez com que nossa cidade fosse testada o que tinha de infraestrutura. O que eu vejo, quando nós investimos na universidade, na UF, eu entendo como um bom gasto. Agora, ficou marcado, ficou maculado a questão do porcelanato, mas nós ganhamos prêmios justamente de bom uso dos royalties, como prefeito empreendedor, quando nós levamos para a zona rural de Rio das Ostras, Cantagalo, e aí eu me recordo, nós fizemos um investimento com agricultores, porque foi reconhecido estatisticamente que famílias de agricultores os filhos estavam deixando de viver com os pais na agricultura para outras profissões, porque não tinham o retorno daquela terra. Então, nós investimos com sementes, com maquinário, com todo o aparato técnico e fizemos o plantio de feijão. Rio das Ostras foi destaque nacional em per capita de plantio de feijão. E ainda na questão, aproveitando turisticamente, fizemos a festa do feijão. Eu me recordo, eu nem sei se o César está vivo ainda e tudo mais, César que foi da InterTV. César Pinho. César Pinho. Faz muito tempo que eu não tenho notícia. Tenho notícia mas também. eu me surpreendi um dia, César, sai daqui de Cabo Frio, estava lá numa mesa para a festa do feijão de Cantagalo. Então, atraímos um perfil de turista que não existia, não teríamos em Rio das Ostras. Então, essa questão do uso dos royalties, eu entendo. Quem fala isso é justamente por causa da questão do porcelanato. Carlos, vamos Sim. encerrando? Ah, que pena. Eu acho que a gente poderia até conversar mais, mas nós vamos deixar para uma próxima oportunidade. Muitas próximas, se Deus mais quiser. próximo das eleições ainda. e tudo ainda. Aí a gente vai conversar mais um pouquinho. Muito obrigada pelo carinho, pela oportunidade de a gente levar para o povo de Rio das Ostras sobre as suas ideias, né? Por ter se deslocado da cidade de Rio das Ostras até aqui para a gente conversar um pouquinho. E é sempre uma alegria muito boa te ouvir. Obrigado. Arnaldo, muito obrigada. Obrigado, Ana, mais uma vez. Obrigado, Carlos Augusto. Obrigada. Pode? Posso só mais uma fala? Fala. Veja só, porque muita coisa... Nossa cidade, em 2010, tinha 85%, pelo IBGE, 85% de esgoto tratado. Em 2020... Nós temos pelo sistema de informações sanitárias 75%. Então, demonstra que nós investimos e o investimento tem que continuar para os bairros que ainda não aconteceram. Mas, muito obrigado, muito obrigado. Confesso que é sempre uma prova difícil enfrentá-los aqui, mas imagina. Graças a Deus, vocês foram de uma gentileza muito grande. Muito obrigado. A ideia da gente nesse aqui projeto. é conversar, é dialogar, né? É claro que em determinado momento a gente pode fazer uma pergunta que às vezes seja um pouco desconfortável. Mas assim, nada de ficar colocando na parede, que a ideia é mostrar para as pessoas, muito né? Obrigado. Conversar de uma forma muito educada. Deus te abençoe. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada. Agradeço demais você, morador de Rio das Ostras, pelo carinho de sempre e pela audiência. No ano que vem, claro, nós vamos voltar a discutir a eleição na cidade. Muito obrigada pela companhia. Se você puder, curta esse vídeo, compartilhe e me siga aqui no canal. Excelente semana para você. Até a próxima terça-feira.